Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Você acompanha agora... Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Hoje é terça-feira, dia 28 de abril do ano de 2020. O Jornal da Rede Alesp no combate, na cobertura ao combate desta pandemia de coronavírus. Preparamos diariamente para você atualizações e informações sobre a pandemia do coronavírus, entrevistas com parlamentares, especialistas de vários setores, tudo o que você precisa saber que está acontecendo em São Paulo, no Brasil e no mundo. E, é claro, utilidade pública, prestação de serviço e, lógico, notícias do Parlamento Paulista. Bom dia, eu sou Amanda Nascimento e começa agora o Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. E começando, vamos conferir os dados sobre o coronavírus no Brasil nesta terça-feira. Segundo informações, junto às secretarias estaduais de saúde, até às 6h30 da manhã de hoje. Foram registradas 4.603 mortes provocadas pela Covid-19 e 67.410 casos confirmados da doença em todo o país. Vamos conferir a taxa de ocupação dos leitos de UTI em todo o Brasil. No Acre, 23,3% em todo o estado, dados aí do dia 27 de abril. Alagoas, 35% em todo o estado. Amazonas, 96% em todo o estado. Tá aí o número do Amazonas bastante preocupante. A Bahia tem 54% em todo o estado. Ceará com 98%, também outro estado que preocupa bastante. Espírito Santo, 69,2%. Maranhão, 96,4%, outro estado aí que está chegando na lotação máxima. Mato Grosso, apenas 4,8%. Mato Grosso do Sul também 2,6%, dados aí do dia 27 de abril, portanto, ontem. E dando continuidade às taxas de ocupação nos leitos de UTI, Minas Gerais registra 54%, Pará 84% no dia 15 de abril, Paraíba 28%, Paraná 33%, Piauí 26,7%, Pernambuco 98% dos leitos em todo o estado até o dia 27. Além disso, 99% dos leitos de UTI da rede pública dedicado aos pacientes infectados pelo novo coronavírus também estão ocupados no Pernambuco. Já no Rio de Janeiro, a ocupação é de 92%, no Rio Grande do Norte, 33%, no Rio Grande do Sul, 54,57%, Santa Catarina, 16,83% dos leitos da rede pública. Já em São Paulo, 59,8%. E, por fim, Sergipe tem 6 leitos ocupados pela Covid-19. E o governador de São Paulo, João Dória, abriu a coletiva de imprensa defendendo a Polícia Federal e o ex-ministro Sérgio Moro. Dória falou que qualquer interferência à instituição é crime. A Polícia Federal deve ser respeitada e a Polícia Federal é nacional. A Polícia Federal do Brasil não é pessoal nem familiar. Portanto, transmito aqui a minha solidariedade também a todos os integrantes da Polícia Federal que ajudaram a ganhar a respeitabilidade da opinião pública brasileira ao longo do Lava Jato, com a cooperação do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro. O Brasil rejeitou a República dos Companheiros. O mesmo Brasil rejeita a República dos Amigos. Nós não devemos ser condescendentes, nem com os companheiros e nem com os amigos nessas circunstâncias. Entendo também que o presidente da República do Brasil deve interagir com o povo e não com o chefe da Polícia Federal. Ele deve interagir com a proteção à vida de milhões de brasileiros e não com aquele que vai comandar a Polícia Federal.
interferir é crime. Durante seu pronunciamento, o governador de São Paulo falou da abertura de 100 novos leitos de UTI no Hospital das Clínicas e uma parceria com redes privadas de hospitais. Os leitos contarão com ventiladores e os pacientes serão atendidos por um grupo de profissionais, que inclui funcionários dos hospitais Albert Einstein, Beneficência Portuguesa, Redidor e Sírio-Libanês. São 100 novos leitos de terapia intensiva. Lembrando que nós já temos uma unidade exclusiva no Hospital das Clínicas, com 900 leitos, sendo 200 de UTI, já funcionando, já operando, e 700 de enfermaria, inteiramente dedicados ao coronavírus. Para chegar a mais 100 leitos de UTI, o Hospital das Clínicas recebeu 24 milhões de reais em doações de equipamentos, serviços, recursos financeiros e estrutura, oferecidos por empresas como o Banco BTG, a rede de hospitais DOR, o Hospital Sírio-Libanês, o Hospital Albert Einstein e o Hospital Beneficência Portuguesa, todos eles representados aqui por seus diretores que estão aqui presentes, assistindo e acompanhando a nossa coletiva. E em nome da população de São Paulo e do Governo do Estado de São Paulo, quero agradecer a todos pelas doações, pela generosidade e pela responsabilidade de compreenderem que é com união que nós poderemos salvar vidas em São Paulo. E o governador João Dória citou alguns índices sobre as taxas de isolamento na região metropolitana de São Paulo e deixou claro que falta muito para chegarmos a números expressivos aí no combate à Covid-19. Também quero informar que a taxa de isolamento na região metropolitana de São Paulo, sábado, foi de 52%. Domingo, 58%. É nesta base e neste patamar mínimo de 50% que nós temos que alcançar diariamente, não apenas aos finais de semana. E faço aqui um apelo, que será renovado pelo Bruno Covas, para que a população da capital de São Paulo e da região metropolitana de São Paulo, as duas áreas mais atingidas em todo o país pelo coronavírus, tenham solidariedade com a vida. Ficando em casa, permanecendo em casa, vão ajudar a salvar as suas vidas, as vidas dos seus familiares, dos seus vizinhos e dos seus amigos. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, falou do esforço de criar novos leitos. O prefeito ainda destacou que o sistema de saúde do município contava com apenas 507 leitos de UTI e com a ampliação de novos leitos, ele pretende dobrar este número. Nós tínhamos, até o final do ano, começo desse ano, 507 leitos de UTI na cidade administrados pela prefeitura. A ideia inicial era dobrar a quantidade de leitos, com mais 600 leitos. Vínhamos trabalhando até a semana passada com a ampliação de 930 leitos de UTI e agora a gente já trabalha com a ampliação de mais 1.361 leitos aqui de UTI na cidade de São Paulo, dos quais metade deve ser entregues até o fim agora desse mês de abril e a outra metade até o fim de maio. São também mais leitos de enfermagem, somando ao todo 3.630 leitos adicionados pela Prefeitura de São Paulo. Estivemos lá no Hospital Municipal do Emboimirim, inaugurando uma nova ala, uma construção doada pela Gerdau, pela Ambev e pelo Hospital Israelita Albert Einstein, um investimento de mais de 13 milhões de reais, ampliação em mais 100 leitos, fazendo que o hospital tenha agora um total de 514 leitos, sendo uma maior estrutura da América Latina, voltada exclusivamente na questão do coronavírus. Uma obra que durou 33 dias, 7 a menos do previsto, e que inclusive liberou espaços na ala antiga para poder ampliar o número de leitos de UTI. Agora, todo esse esforço que a Prefeitura tem feito, que o Governo do Estado tem feito, de ampliação do número de leitos, vai ser em vão se as pessoas também não colaborarem, fazendo a sua parte, ficando dentro de casa.
Ficar dentro de casa, nesse momento, é uma responsabilidade cívica, é uma questão moral. São as nossas atitudes hoje que vão fazer com que a gente tenha um resultado a ser colhido nos próximos dias. Nós já temos uma taxa média de ocupação de leitos de UTI em torno de 70% aqui na cidade de São Paulo, e não vamos conseguir atender a todos, como nós estamos conseguindo atender aqui na cidade de São Paulo, se as pessoas não colaborarem com o isolamento. Então a gente faz mais uma vez aqui um apelo para que as pessoas possam permanecer dentro de casa. A gente sabe e reconhece o sacrifício que as pessoas têm feito ao longo das últimas semanas, mas isso é extremamente necessário para que a gente possa enfrentar esta pandemia. E o secretário de Saúde do Estado, José Henrique Germann, fez um balanço de contaminados e óbitos no estado. No comparativo com os outros estados brasileiros, São Paulo lidera números de casos. Nós tivemos 20.715 casos, que deu um aumento de 4% no número de casos, e óbitos 1.700, um aumento de 2% no estado de São Paulo. Tivemos internações em UTI e enfermaria de 1.509, 1.716. Quem se lembra, aumentou bastante o número de pacientes internados. Para o Brasil, nós temos 61.888 casos e 4.205 óbitos no território nacional. Gostaria de salientar que, frente ao número de leitos que o senhor prefeito colocou, e mais aqueles que nós podemos chegar em perto de talvez 8.000 leitos, todos de UTI, nós não seremos suficientes se não ficarmos em casa, se as pessoas não ficarem em casa e manterem a taxa de isolamento em torno de 60%. Isso é extremamente importante, e sem isso, com todos esses leitos, a gente ainda pode ter algumas dificuldades. Tanto somando para a Grande São Paulo, todas as prefeituras e a própria secretaria. A diretora clínica do HC, doutora Luísa Bonfá, agradeceu a instalação dos novos leitos e falou da parceria do governo do estado com os hospitais privados. O Hospital das Clínicas isolou o seu maior instituto, que tem praticamente metade dos leitos do Hospital das Clínicas, para o atendimento do Covid. Nós isolamos no dia 30 de março. Hoje, nós estamos chegando muito próximo de 1.000 pacientes internados que passaram durante esse período. 1.000 pacientes foram acolhidos e atendidos. E aqui, um alerta. Isso só foi possível porque nós tivemos tempo para atender esses pacientes e locais para atender. Se esses 1.000 pacientes chegassem à nossa porta em um dia, nós não teríamos condições de atendê-los. Então, eu queria que a população entendesse que nós estamos nos preparando para a maior operação de guerra pela vida que o HC presenciou nos seus 76 anos de vida, que foi celebrado em abril. Mas, hoje, nós entregamos para a cidade de São Paulo 200 leitos de UTI dedicados ao Covid. Uma promessa feita ao governador, ao secretário, e eu quero dizer que nós cumprimos essa promessa. Mas ficou claro que a pandemia vai exigir mais de nós. E o governador e o secretário nos pediram para ampliar, passar para mais 100 leitos de UTI. Essa nova fase é mais complicada. Ela tem que transformar enfermarias, centros cirúrgicos em leitos de UTI. E nós nunca conseguiríamos fazer isso sozinhos, no pouco tempo que nós temos para esperar o pico da pandemia. E isso só está sendo possível porque nós temos aqui representados hospitais privados que nos estenderam a mão e empresários
que nos estenderam a mão. Eu queria só dizer que tudo isso que nós fazemos, tudo isso que nós estamos testemunhando, que essa solidariedade é também uma responsabilidade social. É muito importante entender que numa pandemia todos têm um papel, todos nós precisamos participar. E este exemplo a gente espera que possa ser seguido por muitas pessoas. E para cada um que está em casa, a responsabilidade social é estar isolado, para que a gente possa acolhê-los quando vocês precisarem. E tem que valer a pena todo o esforço das pessoas que estão na linha de frente. E no encerramento, o governador João Dória falou a respeito que as pessoas têm que ter uma com as outras. O respeito, né, que as pessoas devem ter uma com as outras e que devemos obedecer o isolamento social para não nos tornarmos a próxima vítima. Aqui em São Paulo, desde o início desta pandemia, nós defendemos a união de todos. A cada dia, praticamos aqui a união e a solidariedade. A união para assistir aqueles que são infectados, aqueles que são vítimas do coronavírus, aqueles que poderão se tornar vítimas e com a nossa proteção e o trabalho preventivo e o isolamento social podem ficar distantes deste risco, e aos mais pobres e mais vulneráveis. Eu volto a mencionar que nós acreditamos que num momento tão difícil como esse do nosso país, e particularmente aqui do estado de São Paulo, que é o epicentro desta pandemia, nós precisamos estar unidos, precisamos estar juntos, praticar o amor, o bom senso, o equilíbrio, o perdão, a capacidade de cada um de deixar de lado as suas vontades pessoais, seus desejos, sua vontade política, os seus anseios empresariais, para sermos solidários e proteger vidas. Salvar vidas é a prioridade do governo do estado de São Paulo desde o dia 26 de fevereiro, quando tivemos o primeiro caso confirmado de coronavírus aqui em São Paulo. Tá aí as palavras do governador João Dória, que deu a coletiva ontem no Palácio dos Bandeirantes, até chamando a atenção que logo mais, ao meio-dia e meio, terá a coletiva dos profissionais da saúde aí orientando, né, e dando os dados atualizados dessa terça-feira. É importantíssimo, né, a mensagem do governador João Dória. Fique em casa, respeite, né? Use a máscara, né? Pelas ruas, às vezes a gente vê as pessoas ainda sem essa conscientização de usar as máscaras, mas não é só para a proteção pessoal, é também para a proteção dos outros. Então, é uma questão de respeito usar a máscara. Quem puder, fique em casa. A gente vê aglomerações, muitas pessoas fazendo atividade física, passeando com o cachorro. A gente sabe, quase 40 dias em casa, não é nada fácil você ficar em casa. Você quer sair, você quer ter sua liberdade, mas é uma hora de respeitar o próximo, sem contar, né, as pessoas que estão trabalhando, estão ativando o comércio legalmente, escritórios, empresas que funcionam de forma ilegal. Isso é um absurdo. Estamos em quarentena no estado de São Paulo e o respeito é com a vida, o respeito é com a saúde, não é mesmo, Amanda? Exatamente, né, Guga? E se a gente pode colaborar de alguma forma é ficando em casa, né, para não contribuir para a circulação do vírus. É o que a gente pode fazer no momento, como o governador falou, respeito com o próximo, né? A gente nunca sabe quem vai ser a próxima vítima, a gente não sabe como vai se infectar, então o melhor mesmo é ficar mais quieto em casa. Como você falou, não é fácil, as pessoas querem ter a liberdade de ir e vir, mas no momento vamos colaborar, é por todo mundo, né? Por todo mundo. E outro fator importante, por exemplo, é a Prefeitura de São Paulo, né? O prefeito Bruno Covas anunciou, tem feito algumas blitz de conscientização. Ontem, por exemplo, na Avenida Radial Leste, né, onde distribui máscara, folheto, falando da importância de ficar em casa, e também é um ensaio, né, para se a prefeitura precisar ir tomar medidas mais sérias, e eu não tenho dúvida que em nome da saúde a prefeitura vai tomar, talvez aí fazendo blitz, né, impedindo aí que as pessoas saiam de casa, porque é o que eu te digo, não é respeito só a você, é a respeito a toda a população, né, para que o nosso sistema de saúde público
dê conta, né, dos nossos doentes. É importante, é uma questão de respeito. Vivemos um momento que talvez aqui nunca vivemos, né? A nossa geração nunca viveu uma situação dessa. Então é importante ter o respeito, ter a consciência que você não está respeitando só a sua vida, está respeitando a vida do próximo também. Então siga o exemplo da ciência, fique em casa, que é muito importante neste momento, e o governador João Dória deixou isso bem claro na coletiva. E os casos, né, de morte no país aumentam aí a cada dia. É muito triste tudo isso que nós estamos passando no mundo, mas a gente tem que ter a consciência que tudo isso vai passar, é uma questão de tempo. Então agora o que a gente pede é paciência. Esse é o Jornal da Rede Alesp dessa terça-feira. Utilidade pública, prestação de serviço e notícias do Parlamento Paulista. Aqui do meu lado, sempre Amanda Nascimento. Bom, Guga, você falou dessa questão, né, da utilização de máscaras. Eu acho que vale reforçar que no final da semana passada, durante a coletiva de imprensa, o governador João Dória também citou isso, né? Ele recomendou que nos 645 municípios paulistas as pessoas utilizem a proteção facial. Claro que aqui eu reforço, a recomendação é para que as pessoas fiquem em casa, mas sim, precisou ir no mercado ou na farmácia? Utilize a máscara. E se você é um profissional que exerce um serviço essencial, como jornalista, profissional da saúde, da segurança pública, enfim, utilize a máscara. Também é mais uma ferramenta aí no combate à Covid-19, né? Precisou sair? Leva a sua máscara, utiliza. É a sua maneira de se proteger, né, Guga? Sem dúvida nenhuma, são 9 da manhã, mais 52 minutos. Esse é o Jornal da Rede Alesp, ao vivo, trazendo todas as informações com uma cobertura especial dessa pandemia do coronavírus que nós vivemos no Brasil. Estamos em quarentena no estado de São Paulo até o dia 10 de maio. No dia 8 de maio, o governador João Dória deve indicar os próximos passos que vão ser tomados pelo governo do estado para que você sempre tenha segurança, sempre tenha acesso, né, à saúde, tanto a pública quanto a particular, da melhor forma possível, porque o Estado está se preparando para cuidar das pessoas, e na Assembleia Legislativa não é diferente. Estamos fazendo as sessões virtuais, discutindo os temas de interesse da população. A Assembleia Legislativa de São Paulo não parou, e hoje também às 12h30 da tarde tem o Congresso de Comissões aí para discutir temas de interesse do Estado de São Paulo. É a Assembleia Legislativa também trabalhando para você. E este é o Jornal da Rede Alesp, com um especial informativo sobre a pandemia do coronavírus. Eu não deixo de ressaltar que você fique em casa. E a partir de hoje, a TV Escola exibirá mais de 1000 horas de conteúdo educativo. Desse total, 200 horas são de vídeo e documentários inéditos, que ficarão disponíveis no âmbito da iniciativa Seguimos Conectados, programas para ensino fundamental e ensino médio, e também de formação para professores e outros educadores, com destaque para o programa Hora do Enem, que prepara alunos para o Exame Nacional do Ensino Médio. E além da internet, o sinal da TV Escola pode ser sintonizado via antena parabólica digital ou analógica em todo o país. O sinal também está disponível nas TVs por assinatura: Sky, Telefônica, TV Digital, Via Embratel e Oi TV. E segundo nota divulgada da Fundação Roquete Pinto, o objetivo da iniciativa é ajudar a reorganizar as rotinas de mais de 50 milhões de crianças e jovens brasileiros sem aula pela questão da pandemia da Covid-19. Para os professores da rede de ensino pública e privada, podem colaborar com a programação da TV Escola enviando videoaulas pelo e-mail conexãoescola@tvescola.org. Vou repetir, Guga, que de repente é muito bom repetir. Tem professores em casa que querem colaborar. Então você pode mandar a sua videoaula para o seguinte e-mail: conexãoescola@tvescola.org.
E uma curadoria de especialistas em educação vai analisar o material para decidir sobre a publicação na plataforma. Tá aí mais uma iniciativa legal em tempo de coronavírus. É muito importante a educação à distância. Inclusive, as aulas aí no ensino estadual voltaram ontem também, virtualmente, via web aula, né, e vídeo aula. É uma parceria com a TV Cultura, TV Univesp, né? E estão trazendo esse conteúdo aí para crianças que estudam nas escolas estaduais do estado de São Paulo, não é mesmo, Amanda? E aí mais uma opção, né, Guga? Até mesmo as escolas estão tendo que se adaptar a esse momento para que os alunos continuem o desenvolvimento escolar. A gente sabe que tem muitos aí preocupados com o Enem, né, com o vestibular. Então aí mais uma iniciativa do governo também para que as crianças continuem se desenvolvendo e não percam o ano escolar, né? E vamos de notícia às 9 da manhã, mais 56 minutos. Uma pesquisa do Google revelou dados sobre a taxa de adesão da população ao isolamento social. As informações mostram que a taxa de pessoas que estão obedecendo às medidas de isolamento diminuiu. Isso ocorre antes dos governos do estado começarem a afrouxar as medidas propostas. A pesquisa é baseada em dados coletados através do Google Maps e contas com informações referentes aos períodos de 6 de março a 17 de abril. Segundo os dados levantados, 22 das 27 unidades de federação já estariam apresentando menores taxas de adesão. Entre as informações levantadas, o número mostra que a queda de circulação em relação ao mês passado caíram apenas em 5 estados: no Acre, no Amapá, no Amazonas, Roraima e Piauí. Entre as categorias avaliadas estava a que engloba a movimentação em pontos de acesso ao transporte público. No mês passado, os números seriam de 60% de queda, contra 53% agora no mês de abril. Já os dados referentes às atividades de lazer, comércio não essencial, os números de março foram de 66%, enquanto o mês de abril ficaram em 54%. E esse é o Jornal da Rede Alesp, sempre informação, utilidade pública e prestação de serviço aqui na Rede Alesp. Preparamos um conteúdo super especial para você que está com a gente aqui na TV Alesp, acompanhando o nosso canal no YouTube. Você pode também baixar o nosso aplicativo. Você vai lá na sua loja de apps, procura lá Rede Alesp, baixa o aplicativo. Lá vocês têm notícias da comunicação da Assembleia Legislativa, tem a Rádio Alesp e também toda a programação da TV Alesp. Estamos lá, né, Amanda? Todo dia às 9h30 da manhã com o Jornal da Rede Alesp. Exatamente, a Rede Alesp aqui atenta a todas as informações para te manter informado. Então aqui você tem informação de qualidade das 9h30 da manhã às 2h30 da tarde, uma equipe preparada. Como eu sempre digo aqui, né, Guga, nossa equipe se adaptou também a esse momento de pandemia. Nossa redação tá um pouco mais vazia, mas o pessoal em casa tá a todo vapor trabalhando. E aqui na bancada a gente faz um revezamento para proteger todo mundo e, claro, seguir as orientações dos profissionais da saúde, não é, Guga? Sem dúvida nenhuma, trabalhando muito. Tem também o Tribuna Virtual, tem o Alesp Conecta, programas inéditos para você todo dia às 8 da noite. Muito conteúdo falando desta pandemia, trazendo a opinião dos nossos parlamentares paulistas aí sobre a pandemia da Covid-19. Durante o período de quarentena, a poluição do ar teve uma redução de até 56% no estado do Rio de Janeiro e 30% na Grande São Paulo. É o que mostra a pesquisa realizada pela meteorologista Ariane Fassoni, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a partir da análise de dados enviados por satélites da NASA. No dia 24 de março, o governador João Dória, do PSDB, decretou o isolamento social como forma de evitar a propagação do novo coronavírus em São Paulo. 3 dias antes, medidas de isolamento foram decretadas pelo governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC. E de acordo com a pesquisa do INPE, na semana passada, de 15 a 21 de abril, a redução dos gases poluentes no Rio alcançou o patamar de 53% em relação à semana anterior ao início da quarentena. Comparando com o fim do mês de março com a segunda semana de abril, entre os dias 8 e 14, a poluição teve queda de 30% no estado
dióxido de São Paulo. Já no período entre os dias 15 e 21 de abril, a concentração de impurezas no ar voltou a aumentar aqui em São Paulo. E os dados do satélite da NASA, que serviram para a pesquisa, mostram a concentração de dióxido de nitrogênio gerado pela queima de combustível nos carros, indústrias e veículos pesados em toda a América do Sul. Segundo a Ariane, as regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro são áreas que, a longo tempo, mais têm sujado a atmosfera com gás tóxico dentro da parte sul do continente americano. E levando em consideração o período da quarentena, Minas Gerais e sul do país, principalmente as regiões metropolitanas de Curitiba e Porto Alegre, também tiveram reduções nas emissões de dióxido de nitrogênio, semelhantes às identificadas no estado de São Paulo. O satélite da NASA mostra a concentração de dióxido de nitrogênio, o NO2, e não de outros componentes, porque este gás causa problemas respiratórios na população. Combinado com compostos orgânicos voláteis, o dióxido de nitrogênio se transforma em ozônio, que exala toxicidade na atmosfera. Por sua vez, na estratosfera, o ozônio forma a camada de ozônio, que protege o planeta das radiações ultravioletas prejudiciais aos seres vivos. E a comunidade científica chama a atenção ao esvaziar ruas e indústrias. O novo coronavírus, a princípio, causou um impacto positivo na luta contra as mudanças climáticas em todo o mundo. A emissão de poluentes despenca conforme os países fecham fábricas e lojas tiram meios de transportes das ruas. Na China, considerada o berço do novo coronavírus, a liberação de dióxido de nitrogênio, o NO2, despencou 25% entre janeiro e fevereiro, quando mais de 40 milhões de pessoas já cumpriam a quarentena. A produção industrial foi paralisada em muitas regiões do país. Mas ainda se tem muita apreensão com o que acontecerá após o fim do isolamento, já que a queda de concentração de poluentes é considerada meramente circunstancial. Mas olha, Amanda, é muito interessante nós andando pelas ruas, a gente sente, né, uma diferença no ar. Quando eu vejo final de tarde na minha varanda, eu vejo que está tudo muito mais limpo. É uma sensação inusitada, né? Para quem mora em São Paulo desde que nasceu, às vezes você lembra um pouquinho, né, o clima do interior de São Paulo, interior do Brasil, que você tem um pouco mais de pureza no ar. Tem sido uma sensação que eu diria inusitada, apesar de todas essas dificuldades que a gente passa aí de ter que ficar em casa a maior parte do tempo, né? Exatamente, a gente vê até pessoas divulgando aí imagens lindíssimas do pôr do sol aqui em São Paulo, né? Exatamente. Coisa que a gente muitas vezes não conseguia ver. E eu acho também, Guga, que a gente fica mais em casa, a gente fica mais atento também, né? Antes na correria do dia a dia, agora o pessoal mais em casa, a gente começa a olhar mais em volta. E como volta aqui a falar o que o governador falou, dessa questão do respeito, né? A gente está mais em casa, a gente passa a olhar mais para o outro, passa a perceber mais o que está em volta. É o que você falou, quem mora em São Paulo, que é o meu caso, eu nunca vi São Paulo tão tranquilo, né? É assim, que bom que a gente vê que tem pessoas seguindo as recomendações, isso é muito importante. Para aquelas que ainda não estão seguindo ou que duvidam, por favor, gente, fique em casa, né, Guga? Exatamente. Preservar a vida é muito mais importante do que qualquer questão comercial. Depois, o brasileiro é um povo de luta, é um povo aguerrido que vai lá e vai se recuperar dessa crise, como eu tenho certeza que toda a população mundial vai se recuperar. São 10h04. Bom dia, bom dia. Esse é o Jornal da Rede Alesp, com muita informação, prestação de serviço e, lógico, né, notícias do Parlamento Paulista. Aqui ao meu lado, sempre ela, Amanda Nascimento. Estamos aqui nesta terça-feira, mais um dia de quarentena no estado de São Paulo. Vamos nessa até o dia 10 de maio, aí, quando novas medidas serão anunciadas pelo governo do estado. E logo mais tem a coletiva da saúde. Vamos atualizar os dados aí do governo do estado de São Paulo em relação à pandemia do coronavírus, não é mesmo, Amanda? Vale lembrar, né, Guga, que o Legislativo Paulista não parou. Continuamos aqui a todo vapor, tanto nós aqui da Rede Alesp, também os deputados, né? Tecnologia sendo aí utilizada como uma aliada para que o Parlamento Paulista
continue trabalhando fortemente em prol da população do estado de São Paulo. A gente tem o tribuna virtual, a gente tem votação, a gente tem reunião de comissões. Os parlamentares continuam trabalhando, claro que à distância, respeitando as orientações, né, Guga? Exatamente, Amanda. Isso é importante. Vamos respeitar os outros. Não é um caso individual, é um caso da coletividade. Estamos juntos e vamos a mais uma notícia falando aí de um país vizinho. A Argentina estendeu pela terceira vez consecutiva a quarentena obrigatória vigente desde o dia 20 de março. Ela vai até o dia 10 de maio. A diferença é que em algumas regiões a população pode sair 1 hora para atividades recreativas perto de casa. O presidente Alberto Fernandes autorizou que em regiões com menos de 500 mil habitantes, as pessoas podem sair no máximo a 500 metros de suas casas, mas não podem correr nem andar de bicicleta. Essas regiões não tiveram nenhum registro da Covid-19 nos últimos 15 dias. E para as regiões com mais de 500 mil habitantes, a quarentena continua com restrição total de circulação. São elas Buenos Aires, Córdoba, Rosário, Santa Fé, Mar del Plata e Mendoza. O presidente também ressaltou que não há previsão de quando terá a volta às aulas em todo o país. Todas as fronteiras permanecem fechadas, assim como hotéis, restaurantes e casas de show. Vamos lá, esse é o Jornal da Rede Alesp, com muita informação. Prestação de serviço, são 10 da manhã, mais 6 minutos. E o nosso contato agora é por telefone com a doutora Denise Abranches, que é cirurgiã dentista e presidente da Câmara Técnica de Odontologia do CROSP, Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Doutora Denise, seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos, muito obrigada pelo convite. Doutora, começando a nossa entrevista, o nosso bate-papo, a higiene bucal pode ajudar a evitar complicações pela Covid-19, doutora? Sim, nós temos neste momento, sobretudo, uma atenção especial a esses micro-organismos presentes na cavidade bucal. Nós que estamos na odontologia hospitalar, atendendo, prestando essa assistência aos pacientes COVID, que estão quase a maioria mecanicamente ventilados, existe uma condição específica desse paciente com um tubo orotraqueal, onde colonizam mais bactérias, mais patógenos. E a nossa função é eliminar esses patógenos e diminuir esse número de micro-organismos para uma segunda pneumonia bacteriana e contribui, sobretudo, nessa melhora do paciente, ou seja, nessa prevenção, sobretudo, né? Bom dia, doutora Denise. Aqui quem fala é a Amanda. A gente agradece aqui a disponibilidade da senhora em participar do nosso jornal. Doutora Denise, a gente sabe que a gente está num período em que as pessoas estão mais em casa, né? De repente o consumo de alimentos aumenta, até mesmo o consumo de açúcar. Como é que a gente pode fazer a higiene bucal da melhor maneira para prevenir doenças e também prevenir essas complicações pela Covid-19? Nessa condição do paciente que está em casa, é uma condição diferente do paciente hospitalizado. Essa dieta cariogênica que você mencionou, com os açúcares, é o cuidado já de conhecimento do público, aquela higienização pós-alimentação, fio dental, a escovação efetiva, para eliminar esse biofilme presente na cavidade bucal. Esse paciente em casa é um paciente que está rígido, ele não está no grupo de risco, ou mesmo, às vezes, como a gente está falando, desses pacientes suspeitos ou positivos para a Covid-19. Portanto, são condições diferentes, né? Mas a minha recomendação é que essa higienização seja mantida como sempre foi feita e procurar sempre o nosso cirurgião dentista, que é o profissional preparado sempre para atuar e orientar melhor o paciente quando está em casa. Todos têm o seu dentista, não é? Quando a gente fala do paciente em casa, que tem condições de procurar também um serviço público, nesse momento nós estamos com algumas prioridades de emergências e urgências, no entanto, vai passar.
logo estaremos atendendo em plena condição todos esses pacientes que estão em casa, não é? Agora, doutora, é importante a gente perguntar, por exemplo, compartilhar objetos como creme dental pode transmitir a Covid-19? Olha, primeiro que nós estamos num momento inédito, né? Um vírus diferente, um vírus novo, com comportamentos inéditos, né? Há um mês atrás, há 2 meses atrás, nós não tínhamos anosmia, perda de paladar, né? Daqui um mês, talvez tenhamos outros sintomas. Então, estamos entendendo toda essa condição inédita, não é? E aprendendo, sobretudo. Mas quando falamos de saliva, que é uma via de contaminação importante, nós temos que evitar a qualquer custo esse cruzamento e essa contaminação indireta, de forma cruzada, quando falamos dessa troca. Mas quando falamos também de pacientes suspeitos, não é? Em família, em casa, já existe uma dinâmica da qual acho que não cabe a mim até questionar, mas quando falamos desse paciente, temos que ter os cuidados dessa separação, pensando, sobretudo, na não contaminação da saliva, essa troca. A boca, ela transmite e ela também é a via de entrada também desse vírus, né? No contato com a mucosa. Doutora Denise, o Guga citou essa questão aí, né, do compartilhamento de objetos e a senhora dessa contaminação pela saliva. A gente sabe que o coronavírus pode ser facilmente transmitido de pessoa para pessoa. Então, eu queria saber, por exemplo, para quem está em casa, a utilização do enxaguante bucal pode ajudar a uma maior higiene dos dentes, enfim, da boca? Como que o enxaguante bucal pode ou não ser utilizado aí como um aliado a uma limpeza mais eficaz? É complementar, como você bem mencionou. Eu sou muito adepta da boa higienização, da escovação efetiva, e os enxaguatórios são complementares. A importância de passar o fio dental para eliminar essas bactérias entre os dentes, tendo uma gengiva com uma eliminação desses patógenos e uma escovação efetiva, os enxaguantes elementares ajudam, sim. No entanto, o mais importante é a escovação, né? Agora, doutora... Escova simples, né? Eu estou falando, acredito muito na pasta dental e na escovação simples. Não precisa ser específicas e muito especializadas, né? Eu acredito muito na efetiva escovação, né? Agora, doutora, em tempos da pandemia, eu lhe faço uma pergunta. Aquele paciente que está com uma pequena dor, é algo que não atrapalha o dia a dia, ele deve procurar o dentista ou esperar que tudo passe, tudo se normalize para fazer aquela visita ao dentista? O cirurgião dentista está muito atento neste momento com o seu paciente, né? Nós temos as diretrizes da Anvisa e do Conselho Federal de podermos, neste momento, atendermos as urgências e emergências. Tem a pulpite, que é uma dor muito forte, um abscesso, vias de infecção de origem odontogênica, que nós temos que também atender. Hoje eu estou falando da odontologia hospitalar, porque eu sou do Hospital São Paulo, então nós temos uma assistência muito de urgência emergente aqui. Mas o cirurgião dentista também está preparado para atender no seu consultório este paciente. Lembrando que nós temos uma formação já, desde a graduação, de proteção de EPIs, né, de outros vírus ou mesmo bactérias, e nós temos esse preparo. Quando tivemos HIV naquela ocasião, também tivemos que ressignificar nossas condições de EPIs, de proteção, tanto para o cirurgião dentista como para o paciente. Nesse momento, também estamos em outra condição e estamos enfrentando muito com os protocolos internacionais, as recomendações, e atender esse paciente, sobretudo, é primordial. Como o dente dói, né? A vida continua, então a gente tem que atender, sim, estamos aqui para isso, né?
Doutora Denise Abranches, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Sempre essa tribuna está aberta aí para divulgar as questões de saúde, tá certo? Muito obrigada, doutora. Muito obrigada. Um abraço a todos. Esta foi a doutora Denise Abranches, cirurgiã dentista e presidente da Câmara Técnica de Odontologia do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Esse é o Jornal da Rede Alesp. Hoje é terça-feira, prestando serviço, trazendo utilidade pública e notícias do Parlamento Paulista. Nós vamos para um rápido intervalo. Já já voltamos com muito mais. Eu te espero. Até já! Você acompanha